Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã e no Metrópolis. Atenção! Todo o clã Bolsonaro reuniu documentos para pedir passaporte italiano. Não foram só os filhos 1 e 3. Foram todos, toda a família, inclusive Bolsonaro. Uma empresa de Curitiba foi contratada para comprovar a conexão familiar com a Itália. Nem todos, porém, deram entrada no processo. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não foram os únicos filhos de Bolsonaro que se movimentaram para obter a cidadania italiana. Na terça-feira, o Metrópolis revelou que os filhos 1 e 3 do presidente estiveram na Embaixada da Itália em Brasília nos últimos dias para dar prosseguimento ao processo oficial que, ao final, pode lhes garantir um passaporte do país europeu e, claro, o direito de morar lá. Esse processo, inclusive, estava parado. Procurado, Flávio confirmou a visita e diz que deu início aos procedimentos para a obtenção de cidadania italiana ainda em 2019. Ele negou, porém, que esteja interessado em deixar o Brasil. Não é uma opção, afirmou. Agora, o Metrópolis apurou que a mesma empresa especializada que reuniu os documentos necessários para que Flávio e Eduardo pudessem dar entrada no processo, fez o mesmo para Carlos Bolsonaro e Jair Renan, os filhos 02 e 04. Não é possível afirmar que Carlos e Jair Renan, a exemplo dos irmãos, já tenham dado entrada no pedido junto ao governo italiano. Não se sabe, mas é certo que, caso queiram, eles já foram atrás do material necessário. Ter o papelório comprovando a ascendência italiana é o primeiro passo para a abertura do processo. A medida seguinte, que fica a cargo dos próprios interessados, é dar entrada no pedido oficial ou em uma representação diplomática do país ou na Itália por via judicial. Os dossiês com documentos que incluem certidões de antepassados e outros registros foram preparados para o clã Bolsonaro por uma firma especializada migratória e negócios internacionais com sede em Curitiba, a Aquila Global Group. Então veja bem, essa empresa é especializada em migração, ou seja, ela atua para que quem lhe peça, quem lhe contrate os serviços, possa mudar para outro país. Os serviços da empresa foram contratados pelos Bolsonaro há cerca de 2 anos. Procurada, a Aquila informou ter feito o trabalho para a família, mas disse que não pode dar mais informações sobre seus clientes. No papel, até o próprio Bolsonaro está apto a obter a cidadania italiana. Indagado se já fez a solicitação, o Palácio do Planalto silenciou, não revela. Carlos Bolsonaro não respondeu às tentativas de contato. Embora já tenha documentos à disposição, Jair Renan afirmou por meio de um assessor que não deu entrada no pedido de cidadania e que não existe nenhum motivo para sair do Brasil. Na verdade, os motivos são muito claros. Ele, inclusive, responde a processo por tráfico de influência cheio de provas. A família de Jair Bolsonaro tem origem na pequena Anguillara Veneta, uma comuna de menos de 5.000 habitantes na província italiana de Padova, onde nasceu o bisavô do presidente. O fato sobre o Bolsonaro é muito simples. Não há a menor possibilidade de ele não sofrer condenações na justiça, tanto ele quanto os filhos. Com os processos reabertos e podendo avançar, é certeza, no mínimo, que ele seja condenado. Se ele for condenado, para fugir da cadeia, só das primeiras condenações. Se ele tiver novas condenações, ele vai preso de qualquer jeito.
E as expectativas por Lula na COP27 e os enormes desafios ambientais no país. Mudar a imagem do Brasil no exterior dependerá do cumprimento de promessas de campanha como o fim do desmatamento na Amazônia. Às vésperas da eleição, o New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, divulgou uma videoreportagem defendendo a ideia de que a preservação da Amazônia dependia da vitória de Lula. Na peça de 6 minutos, a publicação classificou o 30 de outubro, data do segundo turno das eleições, como o dia mais importante para o planeta Terra e sua sobrevivência. É isso que você está escutando. Veja bem, a imprensa internacional está dizendo que o Lula vai salvar o mundo. E o poder público acelera investigações contra responsáveis por atos golpistas. Operações são destinadas a punir não apenas quem bagunçou, mas também os policiais que aplaudiram o tumulto. A baderna provocada por manifestantes contra o resultado das eleições, movimento que no auge chegou a provocar bloqueio com caminhões total ou parcialmente de mais de 400 pontos de rodovias em todos os estados, já entrou para a história como uma das mais lamentáveis demonstrações antidemocráticas desse país. Ela não deverá também ser esquecida tão cedo pela justiça. Nesse caso, felizmente, na direção contrária ao arrefecimento da balbúrdia, os ministérios públicos estaduais e o TSE aceleraram as investigações destinadas a punir não apenas quem provocou tamanha bagunça, mas principalmente os responsáveis por bancar a permanência dos desordeiros nas ruas. Investigações iniciais apontam para a existência de um esquema de empresários sustentando o movimento com doações em dinheiro e mobilização por redes sociais, banhada em muitas fake news. É uma grande organização criminosa com funções pré-definidas e financiadores. Há várias mensagens com números de Pix e tudo mais para que as pessoas possam abastecer financeiramente os atos. E realidade paralela, os bolsonaristas ainda acreditam no milagre após a derrota. Os apoiadores mais radicais são movidos por notícias falsas, planos lunáticos e supostos códigos emitidos por Bolsonaro. 2 dias depois de o TSE proclamar o resultado do segundo turno, Jair Bolsonaro ainda hesitava em reconhecer a derrota. A demora gerou uma infinidade de boatos que serviram para alimentar os protestos dos caminhoneiros nas principais rodovias do país. No Palácio da Alvorada, o presidente não sabia sequer como reagir. Ministros como Paulo Guedes, da Economia, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, recomendavam que ele admitisse publicamente a vitória do adversário e anunciasse o início do processo de transição. Isso ajudaria a debelar os protestos que já apresentavam sinais de descontrole e desabastecimento em algumas cidades. Os auxiliares responderam que o silêncio, além de alimentar boatos e teorias, estava sendo interpretado pelos manifestantes como sinal de apoio, e estava mesmo. Aparentemente convencido, embora nada convicto, o ex-capitão começou a preparar a primeira versão do pronunciamento, mas não concluiu, interrompido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O fato é que eles acreditam mesmo que ainda é possível Bolsonaro continuar no poder, ou então, pior ainda, as Forças Armadas darem um golpe e tomarem o poder no Brasil. É isso que está movendo todas essas manifestações bolsonaristas. Eles acreditam piamente que vão ter resultados. E o Correio Brasiliense diz que Lula defende pauta social e questiona o mercado por não incluir pobre na planilha, e isso gerou um fricote no mercado, um chilique que fez subir o dólar, cair a bolsa, e na verdade porque eles se recusam a lembrar de quem é Lula. Lula é o presidente que governou por 8 anos, mantendo a responsabilidade fiscal como nunca antes fora mantida, nem inclusive por seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, que esbarrou na responsabilidade fiscal. E de Amazônia à democracia, desafios e trunfos de Lula na política externa. A questão climática e a visão democrática fortalecida pelas eleições de Lula
devem contribuir para reconstruir pontes na diplomacia. Até a próxima semana, líderes mundiais de pelo menos 150 países são aguardados no Egito para a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participará do encontro que tem como fio condutor a agenda ambiental, assunto estratégico para reconstruir pontes entre o Brasil e a comunidade internacional. Ao longo da campanha, Lula afirmou que pretende recolocar o Brasil no centro da geopolítica mundial. E o cenário para Lula é desfavorável no Congresso, mesmo com a União Brasil. Não vai ser fácil. Com os atuais planos, se todos derem certo, conseguirá apenas 232 deputados e 31 senadores. E o Lula precisa mais do que isso, com certeza. Precisaria de uma base de pelo menos 300 deputados e pelo menos aí 41 senadores. E isso realmente é um complicador e vai ter que ter muita conversa e os aliados dele vão ter que ter muita paciência com a organização dos ministérios, com a divisão de poder, porque realmente se ele não consegue montar a base suficiente para governar, vai tudo ficar muito difícil. E as eleições nos Estados Unidos indicam que a onda republicana que se esperava, porque geralmente os Estados Unidos colocam no meio do mandato dos presidentes uma eleição legislativa que pode fragilizar esse presidente. E costuma acontecer, geralmente o governo eleito 2 anos antes, perde força nessa eleição de meio de mandato, que é conhecida como midterms. E a onda republicana que se esperava acabou sendo uma marolinha e Biden mostra resistência e força após o desastre Donald Trump. E o recado que Bolsonaro diz ter recebido do núcleo petista é o de que não vai ser revanchista contra ele. Ainda assim, o Bolsonaro faz ameaças. Ele tem dito a aliados que recebeu um recado do núcleo duro do PT de que não vai ser perseguido, mas ele também acredita que tem uma carta nas mãos que ele pode colocar os seus zumbis na rua para bagunçar. E as cidades vivem clima de tensão com grupos bolsonaristas radicais e boicotes a eleitores de Lula, ameaçando e boicotando eleitores de Lula que têm comércios, que são profissionais liberais, que têm todo tipo de atividade, estão sendo ameaçados de tudo pelos bolsonaristas e as autoridades vão ter que entrar em campo cedo ou tarde e é melhor que seja cedo. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.